Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os hebreus, uma antiga civilização que deixou todo o seu legado para a história que viria a posteriori. Se você gosta aqui do projeto, peço para que você se inscreva no canal, nos siga no Facebook e também no Instagram, onde a gente posta diversos materiais diferentes. Acho que vocês vão gostar de estar por lá também, mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Entre as civilizações que marcaram a história da antiguidade, uma se destaca pela sua origem, cultura, religião, o povo hebreu, ou hebraico, que também recebeu os nomes de israelitas ou judeus. A civilização hebraica foi a única a professar o monoteísmo, a crença em um único Deus, e preservar os seus costumes e tradições ao longo da história e dos séculos, enfrentando guerras, invasões e exílios. Além dos hebreus, outras civilizações antigas se sobressaíram também por realizações e influência, como os persas, que construíram um vasto império, os fenícios, que se destacaram no comércio marítimo e na invenção do alfabeto. A história do povo hebreu ou hebraico começa na Mesopotâmia, onde eles viviam como nômades, buscando terras férteis para o seu gado. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, seguindo a orientação de Abraão, o patriarca de sua fé, eles partiram para a região da Palestina, atual Israel, acreditando ser a terra prometida por Deus, o Canaã. Mas a vida na Palestina não foi fácil. Uma grande seca assolou a região e os hebreus então tiveram que migrar para o Egito, onde encontraram refúgio e alimento. Porém, com o passar do tempo, os egípcios começaram a temer o seu crescimento e os submeteram a uma escravidão que duraria por muito tempo. Foi então que, supostamente, um outro líder histórico desse povo surgiu, Moisés, o libertador, que conduziu os hebreus de volta à região da Palestina, atravessando o Mar Vermelho, que se abriu milagrosamente para dar passagem ao povo de Deus, segundo a tradição dos mesmos. A pecuária era a principal atividade dos hebreus, quando eles viviam como nômades, é claro, percorrendo diferentes terras em busca de pastagem. Mas, quando eles retornaram à região palestina, depois de fugirem então da escravidão no Egito, eles mudaram o seu modo de vida. Passaram então a cultivar a terra, a produzir objetos de arte e a negociar com outros povos. Assim, os hebreus se tornaram um povo sedentário, fixando-se em cidades e vilas. O povo hebreu ou hebraico seguia uma religião chamada judaísmo e acreditavam em um único Deus, o chamado Javé. A sua fé, guiada pelos 10 mandamentos, que eram leis divinas escritas supostamente por Deus em tábuas de pedra dadas a Moisés no alto do Monte Sinai. A história desse povo foi marcada por 3 grandes fases distintas de governação: os patriarcas, os juízes e os reis. Os patriarcas foram líderes religiosos e familiares dos hebreus, que se estabeleceram em uma aliança divina. Os principais patriarcas foram Abraão, que recebeu a promessa divina de uma terra e uma descendência numerosa; Isaque, que foi filho da aliança e o pai de 2 outros filhos que seriam também grandes líderes, Esaú e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel e gerou 12 filhos, que deram, por sua vez, origem a outras 12 tribos, que dominariam a região de Israel. Juízes foram os líderes políticos e militares dos hebreus, que os libertaram de diversas opressões de povos vizinhos, como os filisteus, moabitas, amonitas e os cananeus. Os juízes não eram eleitos, porém escolhidos por Deus, e exerciam a sua autoridade de modo carismático e temporário. Entre os juízes mais famosos destacam-se Sansão, que tinha grande força extraordinária e lutou contra os filisteus; Otoniel, que derrotou os reis de Arã e de Moabe; Gideão, que venceu os medianitas com apenas 300 homens; e Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel, e que uniu os povos hebreus. Os reis foram os governantes que instituíram a monarquia em Israel, após o pedido do povo por um líder que unisse e defendesse de seus inimigos. Os reis tinham o poder político, militar, religioso e judicial, e eram auxiliados por um conselho de anciãos e um profeta. Os 3 primeiros reis de Israel foram Saul, que enfrentou os filisteus e amalequitas, mas
desobedeceu a Deus e perdeu a sua unção. Davi, que consolidou um reino, conquistou Jerusalém e fez dela sua capital política e religiosa, sendo também considerado o maior dos reis de Israel. E Salomão, que construiu o templo de Salomão e ampliou o comércio e alianças internacionais, mas também teria aumentado os impostos e exploração sobre seu povo. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel se dividiu em dois: o reino do norte, formado por 10 tribos, chamados de Israel, e o reino do sul, formado por 2 tribos e chamado de Judá. Essa divisão foi motivada pela revolta do povo contra a desigualdade social e opressão dos reis, que se afastaram da aliança com Deus. Os 2 reinos foram enfraquecidos por guerras internas e externas e acabaram sendo dominadas por impérios estrangeiros. O reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., enquanto o reino do sul pelos babilônios, em 586 a.C. Foi nesse período que ocorreu o famoso cativeiro da Babilônia, quando os judeus foram levados para a Mesopotâmia e perderam sua terra, templo e autonomia. Séculos depois, já em 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém e seu segundo templo, e os judeus foram obrigados a se dispersar pelo mundo. Esse evento ficou conhecido como diáspora judaica e marcou o início de uma história, a história do judaísmo. Os hebreus ergueram magníficas obras arquitetônicas como palácios e templos, sendo o mais importante o Templo de Jerusalém, que abrigava a Arca da Aliança, pois os judeus vão até lá para orar e lamentar a perda de seu templo. Bom, se você gostou desse vídeo, peço de novo que se inscreva por aqui e ative o sininho aí, deixe seu comentário e fique por aqui para receber qualquer tipo de notificação relacionado ao nosso projeto. Do mais é isso, até a próxima, tchau, tchau.